Bem, pessoal, bom dia. Eu quero resolver com vocês aqui um problema da nossa lista 1, que é a questão 4, certo? A questão 4, que nós temos um bloco de massa M, que ele tem dois esquemas, tá? São 2 molas, e eu quero que vocês observem o esquema da letra B, que ele trata de 2 molas, certo? A K1 que tem constante elástica, tem um ponto de equilíbrio, a K1 e a K2, certo? Tem um ponto aqui de equilíbrio. E a questão pede que a gente calcule a frequência angular em torno desse ponto de equilíbrio. Então, eu vou ter aqui uma mola que tem constante elástica K2 e a mola que tem a constante elástica K1. E o que eu quero calcular, nesse caso do item B, a questão pede que a gente ache a frequência angular, correto? Então, eu quero esquematizar com vocês, primeiro, quem é a força F1, referente ao K1, a constante elástica K1, e quem é a força F2. A F1 vai ser igual ao menos K1 vezes um deslocamento x1. E a força F2 será o menos K2 vezes um deslocamento x2. Esse x1 e esse x2 são deslocamentos que cada um que corresponde a cada uma dessas constantes elásticas. Então, eu vou ter um x resultante disso, que corresponde à soma do x1 com o x2, certo? Essa é a relação que vai nos auxiliar na resolução desse problema. E esse x aqui, ele vai dizer respeito a uma força Fr resultante, que vai ter um K', é uma constante que relaciona as duas constantes envolvidas no problema, K1 e K2, e vai ser também responsável pelo deslocamento resultante x. Então, eu vou colocar todos esses x que aparecem na fórmula em função das forças resultantes e desses K's. Quais são os dados que o problema nos fornece? Ele nos dá o K1, o K2 e a massa M, certo? Então, se eu começar a escrever cada um desses x, eu vou ter a seguinte relação. Aqui é menos, tá? Eu vou ter que o x, ele vai ser igual a Fr sobre, ele vai ser menos Fr sobre o K', certo? E eu vou ter que o x1, ele vai ser igual ao menos F1 sobre o K1. E, analogamente, eu vou ter que o x2 vai ser o menos F2 sobre o K2, certo? Agora eu vou reescrever essa relação, que vai ser a base da resolução do nosso problema, dessa maneira. Eu vou ter aqui menos o Fr sobre o K' igual ao menos F1 sobre o K1 menos o F2 sobre o K2, correto? E agora nós vamos ver qual é o múltiplo comum aqui, tirar,
E nós vamos ficar com a seguinte relação. Bem, eu quero dizer que o F1 e o F2 nesse problema, a gente pode usar uma segunda relação, que é a seguinte. Eu quero dizer que o F1 ele vai ser igual à mesma intensidade que o F2, correto? E isso vai ser igual a um F, para nós ficarmos apenas com uma variável. Então, essa aqui é uma segunda relação que eu posso trabalhar nesse esquema. Que a força que puxa aqui é a mesma, ela é a mesma força aqui, tá certo? Nada divide essas forças. Então, eu vou usar F para essas duas coisas. E aí, eu vou reescrever novamente. Eu vou ter que o FR, ele vai sobre o K', ele vai ser igual ao menos F sobre o K1 menos o F sobre o K2. Correto? Agora sim, dá pra gente tirar o MMC. Eu vou tirar só desse lado aqui, certo? E vou deixar esse F em evidência. Menos FR sobre o K' vai ser igual ao menos F, que multiplica 1 sobre K1 mais 1 sobre o K2. Isso aqui agora vai nos dizer que o menos FR sobre o K', ele é igual ao menos F, que multiplica K1 vezes K2, isso dividindo o K2 mais o K1, correto? Agora, eu posso eliminar esse sinal negativo, FR, e passar esse K' para cá, do outro lado da igualdade, e colocar esse F multiplicando esse K2 mais o K1 sobre o K1 vezes o K2. O que nós temos aqui? A gente já consegue visualizar algo? Olha só, se nós observarmos, o que era o FR, hein? Aqui em cima. Nós tínhamos que o FR era o menos K' vezes um X, certo? E aqui eu consigo visualizar que eu tenho K' multiplicando alguma coisa. Logo, tudo isso que está aqui dentro é um X. Vocês concordam? Então, eu vou fazer eu vou tirar essa conclusão, certo? Que isso aqui tudo é o X menos isso, porque está faltando também esse sinal de negativo. Então, nós temos agora que o menos X, ele é igual ao F, que multiplica esse K2 mais o K1 sobre K1, K2. Logo, eu tenho que o F, tá, esse F que eu tô chamando, não, esse F não é o F resultante, é o F que a gente chamou para as duas forças, né? Certo. Esse F aqui
ele corresponde então ao menos x, que multiplica, agora esse termo vai passar dividindo, né? Então, ele vem assim, K2 mais K1 dividido por K1, K2, certo? E eu vou reescrever isso no formato que nós estamos acostumados a visualizar, que é o menos x vezes o K1, K2, K1 mais K2. Pronto. Agora, nós chegamos em quem é o nosso K'. O nosso K', ó, quando nós tínhamos que o F era o menos K' vezes o X, agora nós podemos então ver que esse é o menos X e que isso aqui é o nosso K'. Portanto, K' é igual a K1, K2, que é dividido por K1 mais K2. Bem, agora fica fácil determinar quem é o ômega, né? Só lembrando que a fórmula da frequência angular, ela é dada pelo quê? Raiz de K sobre M, certo? Só recordando que essa é a fórmula da frequência angular. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui. Nós temos a massa e agora nós sabemos quem é o K. Basta, então, dizer que o ômega B, ele vai ser igual a raiz de K1, K2 sobre K1 mais K2 dividido por M. Isso tudo embaixo da raiz quadrada. Reescrevendo isso, nós temos então que o ômega, que a frequência angular do item B é raiz K1, K2, que divide M divide, né? K1 mais K2. Isso encerra a questão dessa forma. Essa aqui é a frequência ômega do item B. Obrigada, pessoal!